Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, Balneário Gaivota, 15 de julho de 2018. Esses homens que se acham Deus, parte 1. Alex Vicente escreve para o jornal É o País no dia 0907 que os cristãos estão há quase 2000 anos esperando a volta de Jesus Cristo. Sim, em breve voltarei, diz o antepenúltimo versículo do Novo Testamento, que deixava a porta aberta para uma ressurreição iminente e dava um álibi possível a todos os que dizem ser o Messias renascido. Não são precisamente poucos, como mostra o norueguês Jonas Bendiksen, membro da agência Magnum, em seu novo projeto, O Último Testamento, apresentado nos Encontros de Arles, festival fotográfico de referência na Europa, que até 23 de setembro reúne 35 exposições nesta cidade do sul da França. Cresci em um lar não religioso. Por isso a religião e a fé sempre me fascinaram. Há algum tempo, sentia uma necessidade crescente de tentar experimentar esse sentimento. Queria saber o que se sente ao acreditar, diz Bendiksen, de raízes judaicas, mas agnóstico. Este fotógrafo de 40 anos, conhecido por suas reportagens sobre as favelas do mundo e sobre os vestígios do comunismo na antiga União Soviética, vinha investigando esses novos profetas desde 2015, até que conseguiu reduzir sua seleção a 7 indivíduos de diferentes pontos do planeta. Para começar, descartou quem tivesse uma saúde mental duvidosa. Em qualquer estabelecimento psiquiátrico há pessoas que dizem ser Jesus, observa Bendiksen, que escolheu líderes com um discurso estruturado, uma comunidade de crentes considerável e uma clara missão de evangelização. Entre eles se encontra Vissarion, que criou uma igreja alternativa nos bosques da Sibéria, onde vive com outras 5.000 pessoas numa comunidade idílica. Nesse lugar, o Natal é celebrado em 14 de janeiro, dia do aniversário do seu Messias apócrifo. O mesmo acontece com Henri Cristo, que se rebatizou com as iniciais que Pôncio Pilatos escreveu na cruz em que Jesus morreu. Ele reside em um ponto impreciso do Brasil, junto com uma congregação abundante formada majoritariamente por mulheres. Mas ninguém supera Paulo Kiboloi, que fundou nas Filipinas uma megachurch que já conta com 6 milhões de fiéis, além de uma frota de helicópteros, uma universidade própria e até um canal de televisão. O resultado está exposto numa igreja gótica do centro da cidade. Na nave central e nas capelas laterais, erguem-se pequenos altares dedicados a esses líderes ressuscitados. Entre eles está também o japonês Jesus Matayoshi, que pronuncia seus sermões numa caminhonete de campanha eleitoral. O objetivo desse indivíduo de têmporas prateadas é se tornar primeiro-ministro do Japão e, mais tarde, secretário-geral das Nações Unidas, cargo no qual acredita que poderá transformar o planeta instituindo a lei de Deus. Nas últimas eleições, mais de 6.000 pessoas votaram nele. Enquanto isso, em Zâmbia, Bupete Chibuishizimba ganha vida dirigindo um táxi sem licença, um ofício tão modesto como a carpintaria foi para Jesus. Os fins de semana ele passa junto a seus 2 apóstolos, fazendo proselitismo em mercados. São os 2 últimos seguidores da sua doutrina. Nem sequer sua mulher confia muito em seu dogma. Quando lhe confessou que era Jesus reaparecido, ela o obrigou a consultar um psiquiatra. Tampouco tem muitos fiéis David Sailer, um ex-agente da contra-espionagem britânica que também está convencido de ser Deus. Às vezes pronuncia seus sermões travestido de mulher. Nesse caso, usa o nome Dolores diante de uma paróquia composta por meia dúzia de pessoas, no meio do campo. Cabe lembrar que tampouco Jesus tinha mais de uma dúzia de adeptos quando começou a pregar, como aponta Bendiksen. Por que estariam loucos?
Em seu trabalho não há ironia e chacota e sim respeito e empatia, apesar de algumas fotografias causarem alguns sorrisos. O fotógrafo entrou em cada comunidade com a intenção de acreditar. Em troca disso, lhe deram acesso a coisas surpreendentes. Reflete um período histórico em que retornou à busca da espiritualidade. Alguns a procuram na tecnologia e outros em uma atualização de formas mais tradicionais, diz o diretor artístico do festival, Sam Stordizé. No fundo, os relatos e as crenças que o projeto de Bendixen reflete são tão plausíveis como as de religiões majoritárias. É uma das coisas que estavam em minha cabeça desde que comecei a trabalhar nesse projeto. Porque pensamos que essas pessoas estão loucas, quando suas histórias são ao mesmo tempo estranhas e críveis como as da igreja da esquina? Porque uma coisa é ridícula e a outra é aceita socialmente, se pergunta Bendixen. Ao final desse processo, o fotógrafo não encontrou a fé, mas chegou a vislumbrar a magia e a beleza de se acreditar em algo ou alguém. Mesmo que esse alguém seja Moses Longwane, um sul-africano que se faz chamar de Senhor dos Senhores. Deus apareceu para ele em um sonho em 1992, quando trabalhava como vendedor em uma pequena joalheria. Nesse dia decidiu largar tudo e mudar de vida. Agora se dedica a pregar às multidões em Joanesburgo e outras cidades, convencido de que o dia do juízo final está próximo. Para tentar acelerá-lo, se casou com uma de suas discípulas em 2016, que em sua crença religiosa marca o começo do Apocalipse. Ninguém sabe o que sua esposa acha disso. É crescente o número de doutrinas ditas cristãs que divulgam o retorno de Jesus no plano físico terreno. A maioria delas, para não dizer todas, se apoiam nas escrituras sagradas para sustentar tal afirmação. Segundo essas doutrinas, Jesus voltará para separar o joio do trigo e assim presidir o juízo final, onde os bons terão seu lugar assegurado no paraíso e os maus, condenados ao sofrimento eterno. Há muitos questionamentos, principalmente de quem não é espírita, sobre como Jesus é visto e compreendido no espiritismo cristão. E a maneira mais simples, rápida e segura de responder é relembrarmos a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os instrutores espirituais, por sua vez, não titubeiam em responder: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra. No capítulo 17 da Gênese item 45, Allan Kardec esclarece sobre o possível retorno de Jesus ao planeta. Jesus anuncia sua segunda chegada, mas não diz, absolutamente, que voltará sobre a terra com um corpo carnal nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras quando os tempos foram chegados. Esta palavra, há alguns dos que estão aqui que não experimentarão a morte se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, mostra uma contradição que já é certo que ele não virá aos viventes de alguns destes que estavam presentes. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão desta natureza, e sobretudo por uma coisa contemporânea que lhe concernia pessoalmente. É preciso, a princípio, indagar se estas palavras sempre tiveram sido bem fielmente encontradas.
pode-se duvidar, se sonho que não tenha nada escrito, que eles só tenham aparecido após sua morte, e quando se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente que estas não são as expressões textuais de Jesus. É por outro lado, provável que o sentido deva, por vezes, ser alterado ao passar-se para traduções sucessivas. De outro lado, é certo que, se Jesus tivesse dito tudo o que tivesse podido dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de uma maneira limpa e precisa que não teria dado nenhum equívoco, como é feito pelos princípios morais, enquanto que deveu cobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou a propósito de se aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunha do que ele anunciava, deveram interpretar o pensamento de Jesus conforme sua ideia, puderam, por consequência, redigi-la no sentido do presente de uma maneira mais absoluta, que não pôde, talvez, fazer ele mesmo. Qualquer que seja o fato, é aí que prova que as coisas não aconteceram assim como se crê. 46. Um ponto capital que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não estavam suficientemente preparados a esta ordem de ideias e as suas consequências, mas do que, entretanto, apresentou o princípio, como fizera por todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Esta lei, estudada e posta à luz dos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de várias passagens do Evangelho que, sem ela, parecem contrassenso. É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais. Já que elas não podem se aplicar à pessoa dos apóstolos, é evidente que se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, no tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal. Dizendo-lhe que alguns dos que estão presentes verão seu acontecimento, isso não podia se estender senão no sentido de que reviveriam a esta época. Mas os judeus figuraram que eles iriam ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. De resto, alguns anos de suas predições cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as maldições que se seguiram, e a dispersão dos judeus, mas ele leva sua visão mais longe, em falando do presente, ele faz constantemente alusão ao futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de julho de 2018. Por Feijão.